Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 5, né, do nosso PET. E nessa semana 5, gente, como vocês podem observar, né, essa matéria de vocês é uma matéria que tem muita sequência. Então, nessa semana 5, a gente vai trabalhar também com o conceito de calor, mas a gente vai aprender como que o calor se propaga, ou seja, como que o calor passa de um corpo para o outro, né? Nós já vimos isso, que o calor ele vai passar de um corpo para o outro através de uma diferença de temperatura. Mas como que esse calor passa de um corpo para o outro, né? Esse é o objetivo dessa partezinha da semana 5, que a gente vai trabalhar com a propagação do calor, tá? Propagação que também pode ser chamada de transmissão do calor. Então, existem 3 tipos de transmissão do calor. É a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica, tá? Então, a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. E o primeiro que a gente vai ver aqui é a condução térmica. O que é o processo de condução térmica? Esse processo de condução térmica, ele acontece quando o calor, ele passa de partícula para partícula. Então, o calor aqui, vamos supor essa barra aqui, e tem uma fonte de calor sendo aquecendo ela aqui. Então, essas primeiras moléculas dela aqui, ó, vão transmitir calor para essas outras moléculas aqui, que vão transmitindo calor para todas as moléculas, até que todo o corpo esteja na mesma temperatura. Então, basicamente, gente, para acontecer a condução térmica, tem que ter o contato, tá? Tem que existir um contato entre os corpos para acontecer a condução térmica. Por exemplo, essa outra figurinha que tem aqui, ó, né? Quando a frigideira entra em contato com o fogo, é condução térmica. Quando o calor do fogo passa para os alimentos que estão dentro da frigideira, é condução térmica. Eles estão em contato com a frigideira, né? Quando você pega e coloca uma colher, né, dentro de uma panela que está num fogo, você sabe que a colher vai ficar quente. Por que ela vai ficar quente? Porque está tendo contato dela com a panela e está existindo uma transmissão do calor por condução térmica, tá? Um outro detalhe, gente, é que essa condução térmica, ela ocorre basicamente nos meios sólidos, tá? Condução térmica vai acontecer basicamente nos meios sólidos, isso é bem importante. Ok, gente? E aí a gente vai, esse é o primeiro princípio, né? Então tem que ter um contato para acontecer essa condução térmica. A gente vai para a convecção térmica. O que é a convecção térmica, gente? A convecção térmica vai ser o processo em que a troca de calor, né, o calor vai passar através de correntes, que são chamadas de correntes de convecção, que são essas coisas aqui, ó, tá? Como que acontecem essas correntes de convecção? Elas acontecem toda vez que a gente tem um aquecimento de um determinado líquido, tá? Pode ser líquido ou gás, tá? Só não pode ser sólido, mas pode ser líquido ou gás. Quando eu aqueço um líquido ou um gás, gente, o que costuma acontecer? A densidade dele diminui, tá? E quando a densidade do líquido diminui, a tendência dele é ele subir. Então, eu coloco essa água aqui no fogo, ó, e essa chama aqui, ela vai aquecer primeiro essa quantidade de água que está aqui embaixo. Aquecendo essa quantidade de água que está aqui embaixo, ela vai ficar com uma densidade menor e vai subir. A água que está na parte de cima, que vai estar numa densidade maior, tem tendência de descer. E assim vão sendo formadas as correntes de convecção. Essas correntes de convecção, elas agem no corpo, gente, até que todo o corpo esteja numa mesma temperatura, tá? Então, isso vai acontecendo até que todo o corpo esteja numa mesma temperatura, ok? E isso acontece, gente, em várias situações. Essa primeira situação aqui, ó, é a situação da geladeira. O congelador da geladeira, ele foi projetado para ser colocado na parte de cima da geladeira, justamente para quê? Para resfriar o ar quente que entra quando a gente abre a geladeira, tá?
E aí esse ar quente entra em contato com o congelador aqui na parte de cima, né? Ficando resfriado, ficando frio, e ele faz o quê? Desce. E aí o ar quente sobe e o ar frio desce, fazendo com que todos os alimentos que estejam dentro da geladeira fiquem numa temperatura abaixo da temperatura do ambiente, tá? Então, esse processo do congelador, ele foi estabelecido na parte de cima para auxiliar nessa situação. É claro que hoje em dia a gente tem outros processos, né, gente? Hoje em dia a gente tem geladeiras que são diferentes, né? Mas o processo ideal da geladeira foi desenvolvido dessa forma. É da mesma situação que acontece num aparelho de ar-condicionado. Então, vou colocar um ar-condicionado no ambiente. O local ideal para colocar o ar-condicionado, gente, é sempre na parte de cima do ambiente, nunca na parte de baixo. Por quê? O ar-condicionado ele vai resfriar o ar do ambiente. Então, se eu colocar o ar-condicionado na parte de baixo, ele vai resfriar só a parte de baixo. O ar frio não sobe, quem sobe é o ar quente, tá? Então, o ar-condicionado tem que ser colocado na parte de cima, por quê? Porque o ar quente sobe, entra em contato com ele, se resfria e acaba descendo, tá? Quem tem que ser colocado na parte de baixo, gente, geralmente é o que a gente chama de aquecedor. O aquecedor deve ser colocado na parte de baixo, porque aí esse aquecedor sendo colocado na parte de baixo, ele aquece o ar e o ar quente sobe. E aí produz as correntes de convecção até que todo o ambiente esteja na mesma temperatura, ok? Esse caso aqui é um caso também que a gente observa no nosso dia a dia, né? Quando a gente está numa região de mar, de praia. Quando a gente está durante o dia, o vento ele sopra do mar para a terra, que é o que a gente chama de brisa marítima. Né? Por que isso acontece? Porque durante o dia, a terra, a areia, está mais quente do que a água, né? Então, o ar em cima dela sobe, fazendo com que a brisa sopre do mar para a terra. Isso durante o dia. Durante a noite é o contrário. Por que durante a noite é o contrário? Quem que costuma estar mais quente durante a noite, né? Na parte da tarde para a noite? A nossa água. A água, ela se aquece, né? Ela vai recebendo calor durante todo o dia e vai se aquecendo, certo? E aí ela vai se aquecendo, fazendo com que o ar em cima dela fique mais quente e ele suba. E aí, durante a noite, o vento vai soprar da terra para o mar. É o que a gente chama de brisa terrestre, tá certo? Então, esse processo de convecção, gente, acontece em muitas situações, ok? E aí a gente tem o último processo, que é o processo de radiação térmica ou irradiação térmica. Os dois nomes significam a mesma coisa, tá, gente? Radiação térmica ou irradiação térmica. Dá no mesmo esses dois nomes, tá? Então, o que é esse processo, gente? Esse processo é o processo de transmissão de calor através das ondas eletromagnéticas, tá? O que são ondas eletromagnéticas? Geralmente são ondas que a gente não consegue ver. A única onda eletromagnética que a gente consegue ver é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que a gente consegue visualizar, tá? Mas essa onda eletromagnética que a gente tem das ondas de calor, a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir, né? Se a gente for para um local onde tem lá, você está com os olhos fechados, você não está vendo, mas existem pessoas ali, existe uma fonte de calor. Você sente aquele calor chegando até você. Você não precisa encostar nessa fonte de calor para sentir aquele calor chegando até você. Então, o calor ele se propaga através dessas ondas de calor, que são chamadas de infravermelho, tá? Esse processo da radiação térmica, gente, é o único processo que acontece no vácuo. O que é o vácuo, né? O vácuo é aquela região que não tem matéria. Então, a radiação térmica é o único processo que acontece no vácuo, tá? A condução e a convecção térmica não acontecem no vácuo, porque elas precisam de meio material para acontecer, tá? O processo da radiação térmica acontece no vácuo, ok? E aí a gente tem a composição de uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é muito interessante
Por quê? Porque ela é projetada para impedir a propagação do calor pelos 3 métodos. A garrafa térmica, ela tem uma tampa, tá? Que impede o que essa tampa? Ela impede o contato do líquido que está aqui dentro com o ar externo, fazendo com que não aconteça a convecção, ok? Entre a parte que é a parte espelhada de vidro da garrafa, que é essa parte de dentro aqui, ó, e a parte do lado de fora, que geralmente é plástico, né? Existe uma região de vácuo, tá? O que é o vácuo, né? O vácuo, né, é a ausência da matéria. Então, essa região de vácuo vai fazer o quê? Essa região de vácuo vai fazer com que não ocorra a troca de calor por convecção ou por condução, né? Porque no vácuo não acontece esses dois processos. E as paredes espelhadas, elas são... Por que tem que ter uma parede espelhada, né? Por que não pode ser uma parede normal? As paredes espelhadas são para impedir as trocas de calor por radiação térmica. Por quê? Porque aí esse calor, né, vai bater aqui na parede, ó, e vai refletir e vai voltar. Então, o calor fica armazenado aqui dentro, fazendo com que o líquido que você colocou ali fique na temperatura que você o colocou por mais tempo, né? Aí, às vezes, a gente fala assim, essa garrafa não esquenta. A garrafa, ela não tem papel de esquentar, né? A garrafa tem que ser o quê? Tem que ser uma boa garrafa para manter a temperatura do líquido que você colocou lá dentro, seja ele frio, né? Seja ele mais quente, ok, gente? E aí, agora a gente vai para os exercícios que estão nas páginas 10 e 11, tá? Da pochilinha de vocês. São exercícios bem teóricos, né? E aí, eles vão dizer o seguinte, esse número 3, eu deixei aí para vocês fazerem o 1 e o 2, tá? Então, o número 3 está dizendo o seguinte, ó. O uso de chaminés para escape de gases quentes provenientes de combustão é uma aplicação do processo térmico de quem? Então, lá na parte de cima do ambiente, geralmente, tem a chaminé. A chaminé que serve para quê? Para que os gases quentes possam escapar, né? Por que isso funciona? Porque existe o princípio da convecção térmica, que vai dizer que os gases que estão quentes, eles têm a tendência de fazer o quê? De subir, né? Então, a partir disso, a gente tem esses gases escapando pela chaminé, tá certo, gente? Então, a convecção faz com que esse processo aconteça. Nossa letrinha A, ok? Número 4. Esse número 4 aqui também é interessante, ó. Nós temos ali no número 4 um ventilador de teto, né? E aí, esse ventilador de teto, ele está fixado acima de uma lâmpada incandescente. E apesar dele estar desligado, ele gira lentamente algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido a quê, gente? A convecção do ar quente. Porque a lâmpada ligada, o que ela faz? Ela aquece o ar ao redor dela, né? Porque ela fica quente, então ela aquece o ar ao redor dela, certo? Aquecendo o ar ao redor dela, ela vai começar a produzir corrente de convecção próxima à lâmpada. Como o ventilador ele está fixado acima da lâmpada, ele vai acabar sofrendo um determinado movimento ali, porque as correntes de convecção estão agindo naquela região, tá? Então, isso acontece através da convecção do ar aquecido pela lâmpada, ok? E o número 5, gente, está dizendo o seguinte, ó. Em qual dos casos a seguir a propagação do calor se dá principalmente por condução? Então, agora é condução térmica, né? Vamos lá. Letra A. A água quente que sai do chuveiro é só por condução térmica? Não. Tá? A água quente que sai do chuveiro pode ter um processo de condução ali, mas existem outros processos, tá? Então, a gente não vai entrar nessa situação, não. A letra B, a fumaça que sobe pela chaminé. Nós já vimos que a fumaça que sobe pela chaminé é convecção térmica, né? Então, não é condução. Letra C, o cigarro acendido com uma lente que concentra os raios solares. Nesse caso, gente, o cigarro, quando ele for acendido por essa lente, não vai estar tendo contato. Então, nesse caso, é um processo de radiação térmica, tá?
Letra D, a xícara que se aquece com café quente. Beleza. A xícara está em contato com o café, então ela vai acabar se aquecendo porque ela esteve em contato com o objeto que está quente ali, né? E letra E, água aquecida numa panela colocada sob a chama no fogão. Essa água aquecida na panela, sobre a chama, é um processo também de convecção térmica. Então, o único processo que é exclusivamente por condução é a letrinha D, tá? É o único processo que é por condução. Ok, gente? Então, vocês vão fazer aí o 1 e o 2 para a gente encerrar a semana 5. Beleza? Essa semana 5 é bem teórica, né? Não tem nenhuma continha, não tem nada disso. Então, é mesmo vocês saberem o que são os processos de propagação do calor, ok? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.